Parte 2, aula 5 do nosso Estatuto dos Servidores do Estado do Rio Grande do Sul. Vamos falar sobre responsabilidade. Sem enrolar, vamos direto. O primeiro vídeo já ficou grande. O que eu quero falar com você nesse assunto aqui? Você, quando servidor público, você na posição de servidor público, na condição de agente público, vai produzir atos. Só que é importante que você identifique que os atos produzidos por você, não necessariamente, eles vão gerar apenas a possibilidade de punição pela via administrativa. Vou te dar um exemplo rapidinho. Imagina que você é servidor de uma determinada instituição, de determinado órgão público, estadual, e você tem acesso ao carro da instituição para que você leve documentos de uma região para outra. Nesse meio tempo, vou dar o exemplo de homem, que homem é mais otário nesse ponto. Nesse meio tempo, você está dirigindo e tal, bonitinho, aí passa uma mulher bonita, homem otário, como eu te falo, e o cara, porra, caraca, e bate com o carro. Você bateu num poste, sei lá, numa parede qualquer. Tu vai responder por dano ao patrimônio, via administrativa, e você vai ter um processo judicial civil de reparação de dano também. Mas você concorda comigo que se por acaso tivesse alguém passando logo ali atrás do poste que você bateu e esse poste atingisse a cabeça da pessoa, você ainda teria um terceiro problema, que é a área criminal? É isso que eu estou querendo te mostrar. A partir do momento que você, agente público, produz um ato, pode ser que um ato só acabe te fazendo enfrentar 3 tipos de processos diferentes. Então, não fique achando que só porque você é agente público, tudo que você faz fica na via administrativa. Vamos para a lei, eu vou começar a te explicar isso aqui. Atenção, muita atenção, porque esse assunto cai bastante em prova. Uma coisa antes de ir para a lei. Antes que eu esqueça, não confunda a responsabilidade do servidor com responsabilidade civil do Estado, artigo 37, parágrafo 6º da Constituição. É um assunto que cai pra cacete em prova no direito constitucional, mas que você precisa saber diferenciar. Lá é quando agente público prejudica alguém, até o nosso Estatuto vai falar sobre isso, mas causa um prejuízo a alguém e o Estado responde para depois o Estado entrar com uma ação regressiva. Aquela ação regressiva é isso aqui, responsabilidade do servidor. Então, quando a gente tem aquele caso lá, a responsabilidade civil do Estado tem nada a ver com a gente, porque lá é o Estado respondendo, aqui é você respondendo. Só que aqui, uma das formas de você responder é pela ação regressiva da responsabilidade do Estado. Mas, o que a gente vai ver aqui naturalmente, que, como eu te falei, o Estatuto até fala dessa condição da ação regressiva, mas a grande ideia desse Estatuto é colocar diretamente a sua responsabilidade. Então, a responsabilidade do servidor. Você fez, você responde diretamente, sem passar pelo Estado. Vamos para a tela. Artigo 183. Pelo exercício irregular de sua atribuição, o servidor responde civil, penal e administrativamente. Como eu te mostrei, você pode responder em 3 esferas ao mesmo tempo. Artigo 184. A responsabilidade civil decorre de ato omissivo ou comissivo, doloso ou culposo, que importe em prejuízo à fazenda estadual ou a terceiros. Ele me mostrou necessariamente a responsabilidade civil. Quando que eu vou ser enquadrado em uma situação em que eu possa responder por um processo na justiça comum, na esfera civil? Necessariamente, a partir do momento que você cometa um ato, comissivo ou omissivo. Vamos explicar essas paradas. Ato comissivo é quando você produz, você age. Ato omissivo é quando você deixa de fazer o que você deveria fazer. Aquela história básica. Quando você soca alguém, se bem que socar é penal, né? Mas você vai entender do mesmo jeito. Quando você xinga alguém, né, e você ofende a moral da pessoa, você cometeu o ato comissivo. Agora, quando você tem todos os motivos para proteger essa pessoa e você não o faz, você se omite, você está vendo a pessoa sendo, sei lá, cometendo improbidade administrativa atrás de improbidade, você se omite, você se torna cúmplice, né? Responsável, então você pela omissão também responde. Então, civilmente, você vai responder por ter feito ou por ter deixado de fazer. Culposo ou doloso? Culposo é quando você não tinha interesse, mas atingiu o resultado. Doloso é quando você tinha a vontade de atingir aquele resultado. Você recebeu dinheiro, você quis, doloso. Você teve culpa num procedimento, perdeu um papel, deixou um documento atrasado, você não teve vontade de atrapalhar aquela pessoa que perdeu o processo por sua causa, porque os documentos não seguiram o protocolo normal, mas você deixou de fazer, omissão, e você teve culpa na situação, você vai responder também. Doloso você quis,
culposo você não quis. A única coisa que eu preciso comprovar aqui é nexo causal. A atuação realmente foi responsável pelo prejuízo. Se não tiver nexo causal, aí também não vai responder por nada, pelo amor de Deus. O que causa prejuízo à fazenda? Fazenda estadual é o erário. São os cofres públicos. São as entidades que compõem o dinheiro do Estado. Tá? Então, quando você fala em fazenda estadual, você fala no dinheiro público do Estado. Ou a terceiros, que aí também são as pessoas, os usuários do serviço, são os administrados em geral. Tá? Então, é importante você entender que na hora da prova você colocar a responsabilidade civil decorre apenas de ato omissivo. Isso é muito comum nas provas. Não. Omissivo e comissivo, culposo e doloso, que prejudique terceiros ou a fazenda, não importa. Se tiver alguém prejudicado, se tiver o ato, tô nem aí. Fechou? Continua. Parágrafo 1º. A indenização de prejuízo causado ao erário somente será liquidada na forma prevista no artigo 82, na falta de outros bens que assegurem a execução do débito pela via judicial. Parágrafo 2º. Tratando-se de dano causado a terceiro, responderá o servidor perante a Fazenda Pública em ação regressiva. Aquele exemplo que eu te dei da responsabilidade civil do Estado, que se você não estudou, procure na internet. Inclusive no YouTube lá tem vídeos meus, tem um vídeo meu explicando a responsabilidade civil do Estado. Muito importante você dominar esse assunto. Parágrafo 3º. Responsabilidade penal abrange crimes e contravenções imputados servidores de sua qualidade. Tá, vem cá, deixa eu te explicar. O que é esse papo de indenização? Se você cometeu um ato que causou prejuízos à fazenda pública, aos cofres públicos, ao erário, você vai ter que indenizar a fazenda pública com seus bens. Penhora, que se... A menos que você não tenha bens que possam pagar essa indenização, aí você cai no artigo 82. Lembra do artigo 82? Nós falamos isso em aulas anteriores. Vai ser descontado até 1/5 da sua remuneração mensalmente até que o pagamento completo seja feito. Mas aquilo não é regra, aquilo é exceção. Então, se o prejuízo causado for à fazenda, primeira coisa que a gente vai fazer, a fazenda pública estadual, preferencialmente, né? Se for federal, aí o problema é da Lei 8.112. Primeira coisa que a gente vai fazer é procurar seus bens e ver se dá para pagar, indenizar com a penhora com os seus bens. Se não der, aí nós vamos para esse desconto mensal, que não pode ser superior a 1/5 da sua remuneração. Tá tranquilo? Só para a gente poder fazer um link do artigo 82. Ele fala para mim que se por acaso eu tiver que indenizar terceiros, aí eu respondo perante a Fazenda. Por que isso? Responsabilidade civil do Estado, que na verdade se o dano for a terceiro, o que vai acontecer? O Estado que vai indenizar e você vai ter que devolver para o Estado. Aí eu entro no papo. Estude a responsabilidade civil do Estado, que é muito importante para você. Tá? Isso configura a responsabilidade civil. E a penal? Isso é maravilhoso. Eu te dei um exemplo de lesão corporal. Mas não necessariamente você precisa cometer um ato tipificado no Código Penal para você responder criminalmente. Se você cometer uma mera contravenção, né? Quem estuda direito penal sabe muito bem a diferença disso. Contravenção é extremamente mínimo potencial lesivo. Não é nem considerado como um motivo para prender o cara. Mas crime sim. Então não é só o ato criminoso, mas também a contravenção penal que vão te enquadrar, que vai ser responsável pelo seu enquadramento na responsabilidade criminal do ato do servidor. Tá? Então aqui é mais um esquema. Pode muito bem cair na sua prova. A responsabilidade penal decorre apenas de atos criminosos. Não. Crime ou contravenção. Contravenção também. Vai pro jogo do bicho para você entender isso. Artigo 185. A responsabilidade civil administrativa resulta de ato omissivo ou comissivo praticado no desempenho do cargo ou função. Meio claro isso aqui pra gente, né? Claro que para você cometer uma responsabilidade civil administrativa, que você vai responder na esfera administrativa, você tem que ter feito ou deixado de fazer alguma coisa, óbvio. Artigo 186, as sanções civis, penais e administrativas, esse é o mais importante de todos, poderão acumular-se, sendo umas e outras independentes entre si, assim como as instâncias civil, penal e administrativa. Muito importante isso aqui. Vamos voltar. Eu, dirigindo o carro da instituição pública, dei um vacilo, fui negligente, porrada no poste, machuquei uma pessoa. Dano ao patrimônio público, irresponsabilidade administrativa, posso cair, sei lá, em desídia no cumprimento da atribuição dentro da administração pública, que vai me demitir, faz parte da vida, ainda vou responder por lesão corporal, puta que parola. Isso tudo vai estar engembrado, bela palavra, né? Em um processo só? Não.
No direito, cada esfera processual tem o seu caminho processual. Não à toa você tem o CPC, Código de Processo Civil, o CPP, Código de Processo Penal. Você tem os estatutos, que são os códigos de processo administrativo. Então, assim, os processos não caminham juntos. Olha o que ele fala. Cada processo é um processo diferente. Você vai responder na Justiça Comum civilmente, você vai responder outro processo na Justiça Comum penalmente ou criminalmente, e você vai responder dentro da administração pública por um processo administrativo disciplinar. Cada um independente do outro, provas, informações e testemunhas levantadas por cada processo são independentes, então os processos não têm nenhuma ligação, eles não são acessórios um do outro. Então um processo não depende do outro. Te dar um exemplo. Você foi absolvido na administrativa. Isso significa que você vai ser absolvido nos outros também? Não. Cada processo é um processo. Pode ser que você cometeu um ato que te rendeu 3 processos, você só foi condenado em 1. Não tem problema. Só em 2 não tem problema. Cada um tem a sua história. Porém, se você for condenado em 2, tu vai responder ao mesmo tempo. Porque olha o que ele fala. Os processos caminham independentes, porém, e aqui que está o detalhe, as sanções aplicadas por cada um se acumulam. Então, amigo, tô nem aí para você. Então entenda, processo é independente, mas as sanções, as aplicações, as penalidades são cumulativas. Só isso. Deixa eu te chamar a atenção para uma coisa aqui. De novo eu vou entrar naquela seara que muita gente às vezes até reclama, mas é uma questão de lógica. Você que é concurseiro há mais tempo sabe muito bem o que eu estou falando. Você que é novo na parada pode ser que, Dalma está exagerando. O cara que é mais das antigas já sabe o que eu estou falando. Você estudou a Lei 8.112. De novo eu com essa porra, né? Você estudou o Estatuto de outro Estado. Você estudou o Estatuto do Servidor Municipal. E lá dizia, quando falava em responsabilidade, eu nunca esqueci, meu professor sempre me falou para estudar, se ele não falou ele é um bosta, porque ele tem que falar, sempre falou para eu estudar, que a absolvição criminal por inexistência de fato, negativo de autoria, absolve automaticamente nas outras esferas. Não entendi nada, tá? Se você não sabe o que eu estou falando, nem se preocupa. Sabe por quê? O nosso estatuto não fala nada disso. De uma absolvição afastar automaticamente os outros processos. Nosso estatuto não trouxe essa história. Eu vou te falar, eu falo isso muito nas minhas aulas, inclusive presenciais. Já trabalhei em vários estatutos municipais, estaduais, inclusive, obviamente, 8.112 federal. E eu nunca tinha visto um estatuto que não trouxesse essa possibilidade, que é o caso do Estatuto do Rio Grande do Sul. Nunca tinha visto. Se não está no estatuto, é porque nós não adotamos a ideia. Se não está previsto no estatuto, é porque nós não trouxemos isso para a nossa realidade. Tá? Então você tem que entender o seguinte, não é porque está em outro estatuto que o nosso... Gente, você estudou soberania, você estudou autonomia. Nós somos autônomos. Quando você estudou organização da administração pública ou quando você estudou artigo 1º da Constituição Federal, ou artigo 18, dependendo do nível de prova que você vai fazer, você estudou autonomia. Então você sabe que nós criamos nosso próprio estatuto. Então o meu estatuto é meu estatuto, o resto que se... Dalma, pode cair na minha prova? Pode. Se cair, como é que eu respondo? Ignora. Se na sua prova colocar, a esfera penal poderá absolver automaticamente, trata como errado, porque o teu estatuto não absorveu essa ideia. Então, como não houve essa intenção de acrescentar essa possibilidade aqui, não há por que se falar em absolvição de uma esfera afetar as outras, tá? Então, cara, não estou entendendo nada que você está falando. É porque você não estudou esse assunto em nenhum outro estatuto. Se você não estudou, ótimo. Pega o vídeo que você baixou aí, lembro você que você tem todo o acesso a baixar os vídeos à vontade, meus cursos não são igual aos outros aí que a gente fica travando, você tem 10 dias para ver vídeo, não, você vê até a prova, 5 dias depois da prova, você ainda pode baixar para ver pelo resto da vida. Né? Se você for louco, quiser se matar, você pode me ver o resto da vida. Baixa o vídeo e para de ver no momento em que eu falei, presta atenção em relação a essa questão de estatutos. Se você não entendeu nada. Se você entendeu, só veja para você entender que não precisa se preocupar. Prova de Estatuto dos Servidores Públicos do Estado do Rio Grande do Sul. Não fala nada sobre absolvição penal por negativo de autoria ou inocência de fato, absolver automaticamente dos outros lados. Ou seja, não aceita isso. Nós não recepcionamos essa ideia de outros estatutos. Tá fechado? Para por aqui. Vou dar um rapidinho, né? Pois é, depois da parte 1 do vídeo que foi gigantesca, eu precisava pegar leve. Até porque a parte 3 vai ser maior ainda. Porque a parte 3 da nossa aula nós vamos tratar
sanções disciplinares. E esse assunto é gigantesco. Daqui a pouco a gente volta.